a melhorar o desempenho da produção de peixes e te ajudar com o processo de poder faturar até R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou doutora em piscicultura. Sejam todos bem-vindos e o nosso tema de hoje é: quando não se deve produzir peixes em viveiros escavados, né? Em viveiros, né? Sistema semi-intensivo, tanque construído na terra. Quando é que a gente não produz peixe nesse tipo de sistema? E eu trouxe esse tema aqui para vocês justamente porque eu recebo com muita frequência pessoas me perguntando: Soraya, qual o melhor tipo de geomembrana que pode ser utilizado na piscicultura, na construção de viveiros? Soraya, você pode me auxiliar com a consultoria de sistema de recirculação? Ou, Soraya, você pode me ensinar sobre o processo de produção de peixes em bioflocos? Ou seja, o que acontece é que muitas pessoas vêm me perguntar sobre temas, sobre a produção de peixes, mas que não necessariamente, já de pessoas que ainda nem estão produzindo peixe, né? E que já querem entrar logo de cara na produção de peixes em sistemas intensivos ou em sistemas que requerem uma quantidade ou uma mão de obra mais especializada e de uma tecnologia mais avançada do que a produção de peixes em viveiros escavados. E aí, diante de tudo isso, né, de todas essas informações que eu estou falando para vocês aqui, olha só que fato interessante, né? O Brasil hoje tem em torno de 550 mil pisciculturas, e dessas 550 mil pisciculturas, né, de toda a produção de peixes no Brasil, aproximadamente 90% para mais, né, da produção de peixes se dá hoje em viveiros escavados. Ou seja, o tipo de sistema de produção de peixes predominante no Brasil hoje é sistema semi-intensivo em viveiro escavado, em tanque de terra, construído, com pessoas que têm lá um córrego, um rio, ou, né, captam água de alguma maneira de uma propriedade que já tem acesso a essa água. Então, isso é predominante na piscicultura brasileira. E na contrapartida, olha só, saiu no início desse ano uma reportagem, uma matéria que está, inclusive, em várias revistas, uma matéria que está publicada, inclusive, por uma revista do Ministério da Pesca e Aquicultura, que mostra a diferença de custo de produção, de lucratividade e de custo de produção, lucratividade e investimento por quilo produzido em diferentes tipos de sistemas de produção. E esses diferentes tipos de sistema de produção são o sistema de recirculação de água, então o raso, onde você não precisa fazer nada de renovação, ou quase nada, né? Usa pouquíssima água para fazer a troca, tanques-redes, né? E bioflocos, e todos esses três aí que eu falei são sistemas, né, já mais intensificados e que requerem uma quantidade de investimento maior, e também fizeram a comparação desses três tipos de sistema com o sistema de produção de peixes em viveiros escavados, que é o que é predominante no Brasil aí de maneira geral, né, que a maioria dos piscicultores já produzem. Então, olha os números que eu vou falar para vocês. Custo de produção de peixes, de 1 tonelada de peixes durante um ano. Tilápia, tá? A gente está falando de tilápia aqui. Produzido em bioflocos, R$ 3.700 aproximadamente. Sistema RAS com recirculação, que é um sistema que precisa de filtros, biofiltros, né? Filtros mecânicos também. 3.100 aproximadamente reais por tonelada produzida por ano. Tanques-redes, R$ 4.200 aproximadamente. Viveiros escavados, aproximadamente R$ 2.200. Outro tipo de análise que foi feita comparativamente. O investimento de bioflocos
RAS, tanques, redes e viveiros escavados. Então, bioflocos, gasta-se em torno de R$ 3,15 por quilo de peixe produzido, né? No RAS, que é aquele que precisa de filtros, onde você não tem renovação nenhuma de água, gasta-se em torno de R$ 3,00. Tanques, redes, custo de investimento por quilo produzido em torno de R$ 7,00. E viveiros escavados 2,48, né? Então, bem abaixo do que sistema de recirculação, por exemplo, que é 3,09. E olha o índice de lucratividade, que é o que dá, né? O que deixa o dinheiro no bolso do piscicultor. O menor de todos foi o tanque rede, que ele mostrou aqui. Tanques redes têm 6% de lucratividade, depois sistemas de bioflocos, depois sistemas de recirculação de água com tanques redes 6%, bioflocos 11%, RAS 24% e viveiros escavados em torno de 37% de lucratividade, tá? Então, por que eu estou falando sobre esses dados para vocês? De novo, de uma matéria que foi publicada na revista Panorama da Aquicultura, na revista do Ministério da Pesca, tem vários perfis da aquicultura divulgando esse material, inclusive nas redes sociais, em blogs, enfim, porque esse material ele é recente, foi publicado em janeiro desse ano. Porque, às vezes, as pessoas acham que para produzir peixe de maneira rentável, lucrativa e muito profissional, precisa utilizar sistemas de altíssima tecnologia. E não é isso, minha gente, né? Principalmente se você ainda não está produzindo peixe, se você ainda não está familiarizado com a produção de peixes em sistemas mais simples, em sistemas mais básicos, como é a produção de peixes em viveiros escavados, você ainda não está preparado, se você não tem, né, claro, poder aquisitivo para contratar um profissional que seja especializado na produção de peixes em sistemas altamente intensivos, talvez ainda não seja a hora de você investir num negócio nessa proporção, dessa maneira, né? Utilizando sistemas com maior necessidade, exigência de tecnologia, como é o caso de tanques redes, ou bioflocos, ou sistemas que requerem filtros, que é o caso do RAS. Então, assim, todo tipo de sistema de produção, preciso cobrir o meu viveiro escavado com lonas, com geomembrana? Não necessariamente, né? O uso de geomembranas, ele só se justifica se você não tem um solo que tenha um nível de permeabilidade, que tenha um nível de infiltração, se você tem um solo que tenha nível de infiltração muito alta, né? E aí sim você pode ajudar usando geomembrana, mas, por exemplo, que é uma estratégia muito legal, se você tiver um lugar de captação de solo mais argiloso para misturar com o fundo do solo do viveiro, onde você já tem e que tenha pouca quantidade de argila nesse fundo de solo, isso já te ajuda e não necessariamente você precisaria usar uma geomembrana para forrar esse viveiro. Então, eu trouxe esse tema aqui justamente para vocês verem que não é criar pelo em ovo, né? Não tem que ficar querendo inventar a roda. A produção de peixes, ela é rentável. Eu falei para vocês aqui números de lucratividade, índice de lucratividade de vários tipos de sistema de produção, né? Então, em sistemas muito intensivos, em sistemas não tão intensivos e em sistemas semi-intensivos, que é o caso de viveiros escavados, e que todos eles têm índice de lucratividade positivos e interessantes do ponto de vista financeiro e econômico, viável assim. Mas quando a gente compara dentre os diversos tipos de sistemas, se eu tenho área disponível, se eu tenho água disponível, não tem por que eu querer criar pelo em ovo, né? Achar pelo em ovo. Não tem por que eu querer investir, aumentar o meu custo de implantação, aumentar o meu custo de investimento na atividade, se não for necessário. Então, vou colocar filtro para melhorar a qualidade de água, mas
você já sabe qual é a qualidade de água que você tem hoje? Com a qualidade de água que você tem hoje, tem necessidade de produzir, de botar filtro? Não existe uma outra maneira de otimizar e de melhorar a qualidade de água do que você precisar investir financeiramente em sistemas tecnológicos de filtração, né? E essa foi, inclusive, uma pergunta que há poucos dias, semana passada, se não me falha a memória, alguém me falou: ah, você dá consultoria em sistemas de recirculação? Eu perguntei para ele, mas por que exatamente você quer fazer recirculação de água? Qual que é o teu problema? Ele, ou seja, uma pessoa que nunca produziu peixe na vida. E ele falou, não, porque eu quero otimizar, porque isso e assim. Aí tá tudo bem, a pessoa tá com aquela opinião formada, e quando a pessoa tá com a opinião formada, é melhor que ela vá buscar, né, vários conhecimento e opinião de vários especialistas para que ela não entre na atividade só por influência da opinião de alguém que, né, de um consultor que ele foi pedir. Então, nessa oportunidade, eu falei, olha, pelo que você está me contando aqui, o teu sistema, o que você tem aí de recurso, de área e de água, talvez não tenha necessidade de você investir num tipo de sistema desse, mas vou te passar o contato da pessoa que trabalha especificamente com o sistema de recirculação. E aí eu passei o contato do Marcelo da Altamar para ele, que é quem trabalha no Brasil eficientíssimo na produção de peixes em sistemas de recirculação. Então, o que a gente precisa entender é que nem todo mundo precisa investir em sistemas altamente tecnificados, altamente tecnológicos. Muito pelo contrário, a piscicultura mais rentável, mais lucrativa é a piscicultura em viveiros escavados. É claro que esses números que eu passei para vocês aqui, que mostra na matéria que foi publicada, fala que são pisciculturas, né? Esses números foram extraídos de pisciculturas que já estão no mercado, que produzem eficientemente, que usam manejo de alimentação adequado, rações de qualidade, que trabalham de maneira profissional. Então, assim, não é qualquer piscicultura que vai ter esses índices que eu estou falando para vocês, mas que é possível, tá? É possível, sim, ter esses resultados. E não necessariamente você precisa investir altíssima quantidade de dinheiro, né? Inclusive, essa matéria depois dá um resuminho lá e fala assim, ó, quais são os principais desafios quando você vai para produzir peixes em sistemas de bioflocos, que é a mão de obra especializada, né? É o principal desafio. Nem todo mundo sabe trabalhar com bioflocos. Eu vou dizer para vocês, eu sou zootecnista, atuo há 10 anos no mercado da piscicultura de sistema semi-intensivo, conheço a produção de peixes em sistema de bioflocos, mas não me atrevo, não é a minha área. Eu não tenho bagagem, conhecimento técnico especializado para dar consultoria e suporte, ensinar, inclusive, a produção de peixes ou de organismos aquáticos, independente do tipo de organismo que seja, em sistemas de bioflocos. Então, essa é uma mão de obra especializada muito escassa, inclusive, no mercado brasileiro, tá? Escassa e cara, diga-se de passagem. Outro tipo de sistema de produção, o RAS. Então, para quem produz, né, ou quer produzir organismos aquáticos em sistemas de recirculação de água, qual que é o principal desafio? Também é mão de obra especializada. Eu não tenho, mesmo tendo toda essa bagagem que eu estou falando para vocês aqui, que eu tenho com piscicultura, de sistema semi-intensivo em viveiros escavados, eu nem conhecer sistemas de recirculação, não conheço. Então, assim, eu não tenho capacidade técnica e nem experiência e nem vivência na piscicultura de organismos, na produção de organismos aquáticos em sistemas de recirculação de água. Não tenho. Então, eu não me atrevo. Essa também é um tipo de dificuldade que as pessoas que vão investir na piscicultura, na aquicultura de recirculação, que é mão de obra especializada, escassíssima no Brasil e de alto valor agregado, né, na contrapartida. Tanques redes.
qual que é a grande dificuldade, o grande desafio? É o alto custo de investimento. Lá nos dados que eu mostrei para vocês dessa matéria, ele fala que o investimento, por exemplo, de tanque-rede de R$ 7,00 por quilo produzido, contra o mais caro, tirando ali o viveiro, R$ 3,15 por quilo produzido para sistemas de bioflocos, ou seja, a produção de organismos, de peixes, né? Aqui a gente está falando de tilápias. Em tanques redes tem um custo de investimento o dobro mais caro do que sistema de recirculação de água, porque é o teu custo com os tanques redes, né? Que é a quantidade de tanques redes que você precisa ali é muito grande, então aí ele acaba sendo mesmo um custo de investimento caro também. E no caso de viveiros, né? Viveiros escavados, o grande desafio ou a dificuldade nesse caso seria o custo da terra. E aí, se a gente pensar assim, mas é o custo da terra a maior dificuldade, o maior obstáculo na produção de peixes em viveiros escavados, em sistemas semi-intensivos, né? Se é isso, gente, olha só, muita gente no Brasil já tem essa propriedade, já tem essa terra, né? Já tem esse custo alto que seria o custo da terra. Então, tem uma chácara, tem um sítio, enfim, já tem essa terra. E para quem não tem, sim, aí é o custo, né, o que seria mais elevado aí, é o que teria o maior desafio de adquirir essa terra. E aí, se a gente parar para pensar assim, quanto custa uma área rural e quanto custa uma área rural quanto custa uma área rural com acesso à água, né? Com água no fundo. Então, sim, essas áreas que têm acesso às águas são mais caras quando a gente compara. Mas se a gente olhar assim, eu já tenho, que é a grande oportunidade que eu falo da produção de peixes, né? Para quem já tem a chácara, para quem já tem uma propriedade que pode sim otimizar e agregar valor a uma área que você já tem produzindo peixes numa área da sua terra que seria improdutiva para qualquer outro tipo de atividades, né? Se for da pecuária, produção de animais, ou se for vegetal. Se a gente pensar em áreas de APP, você dificilmente consegue produzir qualquer outro tipo de produção animal ou vegetal, e a piscicultura, sim, ela é possível de ser produzida em áreas onde nenhuma outra atividade pode chegar. Tá? Então, isso mostra que antes de você pensar assim, eu quero produzir peixe e eu vou colocar geomembrana aqui nesse meu viveiro. Eu quero produzir peixe, mas eu sei que o meu volume de renovação de água é muito baixo. Estou vendo aqui que o meu volume de renovação de água é muito baixo, então eu quero já implantar, eu já sei que eu vou implantar um sistema RAS, né, a recirculação de água. E aí, sem antes você fazer um diagnóstico, não justifica. E talvez valesse a pena, sim, você colocar um sistema RAS, um sistema mais intensivo, para aumentar o volume, né, a tonelagem de peixes a ser produzida. Mas não necessariamente a tonelagem, o aumento da quantidade, do quilo de peixe que você vai produzir, vai trazer para você maior lucro. Né? Então, assim, se a gente parar para pensar que viveiro, trazer o índice que eu mostrei para vocês aqui da matéria. Se viveiros escavados têm índice de lucratividade de 37%, e vou colocar o segundo aqui, e o índice de lucratividade de RAS é de 24,8%, eu preciso produzir pelo menos, qual que é essa diferença aqui? 12% a mais de tonelagem de peixes para que a lucratividade seja maior de RAS do que de viveiros. Ou seja, se eu tenho lá a mesma quantidade de área, né, a mesma quantidade em área, né, disponível ali para produzir peixes, eu preciso conseguir produzir 12% a mais de peixes, no mínimo 12% a mais de peixes ali no RAS, para justificar o investimento que eu vou fazer em RAS
comparado se eu produzisse em viveiros escavados, só em viveiro escavado, sem investir grande quantidade de dinheiro em compra de filtros mecânicos, biofiltros, mão de obra especializada, né? E aí, na contrapartida, eu não estou querendo dizer para vocês que a produção de peixes em viveiros escavados não requer mão de obra especializada. Muito pelo contrário, requer sim. Mas a mão de obra especializada de viveiro escavado, primeiro, tem maior quantidade de pessoas e de cursos, de profissionais disponíveis no mercado, né? Para viveiros escavados. Segundo, primeiro isso, e segundo, o que era isso? O que era? Tô tentando me lembrar. Vem as coisas, eu fico pensando muito rápido e acaba fugindo. Tá? Então, primeiro é isso. Então, eu tenho maior quantidade de profissionais disponíveis. E segundo, eu tenho menos risco. Quanto menos intensivo é o meu sistema de produção, menor é o risco do custo de produção, menor é o risco de perda de produção. Então, olha só, quando a gente produz em sistemas semi-intensivos, a gente trabalha com menor tonelagem, né, de peixes por hectare, por metro quadrado, quando a gente compara com bioflocos, com RAS, com tanques-redes. E aí, eu tô sempre com uma margem de segurança muito maior. Eu não tenho... É mais difícil eu perder grande volume de peixes, é mais difícil eu perder grande quantidade de peixes por mortalidade, porque eu estou trabalhando com uma margem maior, assim, de segurança, tá? Então, o meu risco é menor, isso sem contar que se o meu custo de investimento é menor, eu tenho, mesmo quando eu tenho perdas, as minhas perdas vão ser menores comparativamente, assim, com o dinheiro que foi investido. Então, são duas coisas que a gente tem de vantagem, né? Se a gente olhar para o ponto de vista aí, é melhor eu investir em sistema de produção de viveiro escavado ou em sistemas intensivos ou super intensivos. Então, são essas duas grandes vantagens aí. E ainda tem outra questão, né? Tem outra questão. Se eu tenho necessidade de de mão de obra mais especializada e de essa mais especializada mais escassa, eu estou sempre dependente de uma mão de obra que tem muito pouco no Brasil. Ou eu vou lá, me especializo e fico muito bom naquela produção de sistemas de bioflocos, em RAS, enfim, do tipo de sistema que for escolhido, e tá tudo bem. Eu não estou vindo aqui para falar mal de tipo de sistema de produção nenhum. Todos eles são importantes e cada um deles tem o seu papel na produção de peixes. O que eu estou falando para vocês aqui hoje é que nem sempre existe a necessidade de entrar nesses tipos de sistemas de produção, ou seja, de investir em altos níveis de tecnologia, porque talvez com o tipo de infraestrutura, de área e de volume de água que você tem na sua propriedade, já seja possível ter maior lucro do que se você investir em sistemas altamente intensivos, tá? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, olhar para isso antes de querer pensar em investir grande quantidade de dinheiro em sistemas altamente tecnológicos. E é claro que existem, sim, as propriedades ou os profissionais ou os empresários que têm vontade de investir dinheiro na piscicultura e que têm volume de dinheiro para investir na produção de organismos aquáticos de qualquer tipo de sistema que seja, e que talvez não tenha disponibilidade de água. Então, se eu não tenho disponibilidade de água, sim, justifica eu fazer um investimento em RAS, né? Ou produzir, quer ver uma coisa que é muito legal e que hoje já é super possível, né? Produzir organismos aquáticos, independente se peixes ou camarões, dentro das cidades. E aí, para que eu consiga produzir, assim, ou pelo menos o mais próximo possível do mercado consumidor. Então, se a gente pensa nos grandes centros, né? Produzir o mais próximo possível do mercado consumidor nos grandes centros, que estão, claro, longe dos rios ou longe de lugares que tenham, né, essa facilidade
de água, e com isso você poder oferecer ao seu cliente, ao mercado consumidor, um peixe muito fresco, um camarão muito fresco, que aí você produziria sim em sistemas de recirculação ou em sistemas de bioflocos, né? Daí é super justificável, porque você não pode produzir com renovação, ainda mais com um grande volume de renovação de água, dentro da cidade ou na zona urbana, enfim, e com bioflocos ou com sistemas de recirculação, sim, isso é super possível. Inclusive, isso já acontece em Brasília, isso já acontece, em Goiânia, isso já acontece, e funciona, é rentável, mas aí os caras trabalham com um produto de altíssimo valor agregado. É um produto completamente diferenciado, é um produto gourmet. Agora, se a gente pensa assim, ó, no grosso do volume de produção, cara, não dá para a gente ficar pensando em aumentar o custo de investimento, o custo de produção, que já é muito caro, né? Se a gente olhar até para sistema, para viveiro escavado, já é caro comparado com outros tipos de produção animal. Tá? Se a gente olhar para o ponto de vista das pessoas que não têm terra, né, ou não tem uma área rural, não tem zona rural ali, uma chácara, um sítio, uma fazenda, e que mesmo assim vem a piscicultura como algo rentável, que já mostrei para vocês, independente do tipo de sistema de produção que você utilizar, e que não tem essa área. Então, qual é a possibilidade? É produzir em tanques redes, né? Então, a gente tem hoje aí uma possibilidade, saiu aí na última atualização do anuário da Peixe BR, deixa eu ver se eu vou lembrar, 3 milhões, se não me falha a memória, se eu vou até olhar depois para ver se eu estou correta, 3 milhões de hectares de lâmina d'água já liberados, com tudo pronto, para que as pessoas produzam peixes em tanques redes, em grandes reservatórios de águas, em reservatórios de grandes usinas, enfim. Então, essa é uma super oportunidade para quem não tem área, para quem não tem uma chácara, um sítio, e que vê uma oportunidade de investimento e de retorno financeiro, né, em tanques redes. De novo, tanques redes é menos lucrativo do que viveiro escavado? Sim, mas ainda assim é rentável, é lucrativo. Tem várias pessoas que produzem peixes em tanques redes aqui que não me deixam mentir, tá? Ou ainda, se você pensar em produção de organismos como em sistemas que te ajudam a fazer barreira sanitária. Então, para quem trabalha com camarões, para quem trabalha com alevinos, tanto bioflocos quanto RAS são sistemas altamente interessantes, principalmente porque as duas, né, os dois aqui, tanto camarões quanto alevinos, são altamente exigentes e suscetíveis à contaminação por doenças então, e de valor agregado alto. Então, nesses casos, sim, justificaria a gente ter um investimento maior por parte do tipo de sistema de produção a ser utilizado. Agora, você vai produzir peixe de engorda, independente se nativo, se tilápia, independente da espécie de peixe que você vai produzir para engorda, e tem área disponível, e tem água disponível, mesmo que essa água disponível não seja alto volume de renovação, gente, super justifica, tá? Não, né, falei para vocês aqui o número de piscicultura, não é piscicultura de pesquisa não, tá, gente? É piscicultura real. Quem tiver mais curiosidade para saber sobre essa matéria, depois me chama aqui pelo direct ou deixa um comentário debaixo da live ou do post que eu mostro para vocês essa matéria, tá? A revista da Panorama da Aquicultura tem. Então, olhar para esse monte de opções, de oportunidades antes de querer investir em geomembrana, investir em filtro, investir em várias outras tecnologias aí, tá? Deixa eu ver que teve um monte de perguntas aqui que a galera me falou. Compensa mais peixe ou camarão em relação ao lucro? Rodrigo, depende, né? Depende do tipo de sistema que você vai produzir. O camarão, ele tem um valor agregado muito maior do que o peixe. É claro que você precisa analisar se o teu mercado consumidor aí absorve todo o camarão que você vai produzir,
e se você tem essa mão de obra especializada para a produção do camarão. A produção de camarão é muito rentável, tá? Muito rentável. E aí, é claro, você precisa analisar toda uma questão de mercado. O legal do camarão é que, assim, primeiro, né, a produção de camarão, ela exige, diferente do peixe, exige sim que você invista maior quantidade de dinheiro para implantar o sistema. Que, por exemplo, se você não está perto do mar, você se obriga a produzir peixe, camarão em baixa salinidade, por exemplo, com sistemas de bioflocos, e aí o seu custo de investimento é bem mais alto, tá? Bem alto, assim, você precisa de vários aparatos tecnológicos. Agora, se você está perto do mar, aí já é outra questão que pode sim ser muito considerada, porque daí o custo de investimento é muito menor, mesmo que você trabalhe com bioflocos, tá? Sérgio, esse é um tema muito atualizado no setor, né, Sérgio? O Sérgio, inclusive, que compartilhou na íntegra essa matéria. Eu tinha lido essa matéria só partes dela e ele que compartilhou na íntegra comigo aqui. Obrigada, tá, Sérgio? O Sérgio e o Adalberto são meus alunos, os dois. Vera, água de poço artesiano é complicado, não é, Soraya? Vera, a Vera sabe, né, Vera? A Vera teve essa experiência. Água de poço artesiano pode ser utilizada, principalmente se você estiver produzindo alevino, se for um laboratório de reprodução, por exemplo, é super viável, é vantajoso utilizar água de poço artesiano, do ponto de vista que você tem menor quantidade de bactérias e de fungos ali presentes nessa água que vem subterrânea. A questão de poço artesiano é que ela vem com baixa concentração de oxigênio e alta concentração de gás carbônico, então você precisa encontrar um mecanismo para solubilizar isso, tá? Então precisa ficar de olho nessa questão, porque independente se você vai trabalhar com reprodução, que é pior ainda, né? Ou com peixes já numa fase maior, aí você precisa olhar esse ponto de vista. E também em questão de custo de água, né? Porque se você for trabalhar com uma renovação de água muito alta, seu custo de água talvez não justifique. Então, isso precisa ser analisado também. Muito legal que você discuta sobre esses dados, porque muitos produtores estão sendo instruídos a produzir nesses novos sistemas, mas muitos deles não fazem avaliação de viabilidade econômica prévia. Isso é muito verdade, Sérgio. E olha, e eu trouxe esse tema justamente por isso. Pelo menos uma vez na semana, alguém vem me perguntar sobre, me pedir consultoria ou me pedir informações técnicas a respeito de produção e pessoas que querem entrar na produção de peixes. E, de novo, gente, vou fazer um parênteses aqui bem grande, tá? Eu não estou aqui para falar mal de sistema de produção nenhum, dizer que um é melhor que o outro. Não é isso. A questão é que existem os diferentes tipos de sistemas de produção foram criados, foram desenvolvidos, pesquisados, para justificar a falta de algum tipo de recurso. Então, a falta de volume de água, ou a falta de volume de água, ou a falta de acesso a terras, né, a terra propriamente dita para você construir um viveiro escavado, ou a barreira sanitária. Então, nenhum tipo de sistema de alta tecnologia foi criado à toa, ele foi criado para resolver algum tipo de problema. Então, nem todo mundo precisa entrar nesse tipo de sistema, então isso precisa ser avaliado antes, né? Não é regra que produzir mais quilos de peixes traga mais lucro para a sua produção de peixes, tá? Traga mais lucro para a sua piscicultura. Isso não é regra. É claro que se você produz mais num sistema que tem o mesmo custo de produção que o outro, beleza, aí sim, quanto mais você produzir, maior vai ser o seu lucro. Agora, se você tem um sistema de produção que tem um custo de produção diferente, o teu lucro vai ser diferente nos dois tipos de sistema de produção diferentes, tá? Isso precisa ser avaliado. A gente fala isso, inclusive, tá balançando o celular porque eu tô rolando aqui.
A gente fala sobre isso, inclusive, quando a gente compara dois tipos de ração, né? É a mesma coisa, né? Porque o desempenho vai ser diferente. Ednilson, mas é um tema tão abordado na faculdade, pensei que era mais acessível. Que tipo de tema, Ednilson, exatamente? Você fala parte financeira ou de sistema de produção? A questão é que, eu não sei se você sabe, a piscicultura no Brasil hoje, ela é 97% da produção de peixe no Brasil, ela é de pequenos piscicultores. E os pequenos piscicultores, na sua maioria, né, a grande maioria das pessoas que produzem peixe mesmo, que vão lá, produzem, não estou falando de técnicos aqui, não tem esse acesso ou esse conhecimento mais técnico, mais profundo sobre piscicultura, gente, não tem. E não à toa eu estou aqui para popularizar mesmo a produção de peixe, para fazer com que todas as pessoas tenham acesso à informação de qualidade verdadeira, que foi pesquisada, mas que foi coletada no campo, testada no campo e que funcione de verdade. Nem todas as pessoas que produzem peixe, que estão lá no dia a dia, têm acesso a essas informações, tá? Então, inclusive, todo mundo tem que se ajudar aqui. Eu tenho muita curiosidade sobre essa matéria. Leila, ó, fica ligada, então, a semana que vem a gente vai ter gente, quero aproveitar. Semana que vem a gente vai ter várias, a partir de semana que vem, desculpa, a gente vai ter várias lives com uma fera do negócio. Eu vou falar para vocês no final dessa live aqui. Fiquem ligados comigo. Também tenho interesse nessa matéria, Gil. Obrigada, super esclarecedor. Quando eu tenho pouca circulação de água em um viveiro, é recomendado botar aeradores? Talvez, Leila, você tenha errado na quantidade de peixes que você colocou, tá? Não é obrigatório isso. Você pode ou colocar a quantidade de peixes correta para o volume de água que você tem renovando, ou sim usar a aeração para aumentar a quantidade de peixes que você vai produzir ali dentro daquele viveiro, tá? Então, acho que eu já respondi tudo que vocês me perguntaram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem aqui. E eu quero dizer, gente, a partir da semana que vem, a gente vai trazer lives com a professora Adriana. Adriana Fernanda de Barros, ela é doutora em piscicultura, ela é doutora na área específica de planilhamento, de gestão financeira de pisciculturas. Gente, vocês têm noção disso? Eu não sei se tem alguém mais especializado do que a Adriana para falar sobre questão financeira na produção de peixes. E ela vai estar conosco a partir da semana que vem nas lives falando sobre questão financeira. Então, se vocês têm dúvidas sobre a parte financeira, sobre formação de preço, sobre custo de produção de peixes, fiquem ligados a partir da semana que vem. A partir de terça-feira da semana que vem, já vai ser a live dela. E já vou adiantar, não vai ser uma live que vai ficar gravada. Então, vocês têm que estar aqui ao vivo junto comigo, junto com a Adriana, para tirar as dúvidas de vocês ao vivo, porque a live vai sair do ar. Tá? Então, se tiver alguma pessoa que vocês acham que é interessante vocês compartilharem, a gente vai ter essa live sobre gestão financeira de pisciculturas, não é gestão financeira do agro, não é gestão financeira de maneira geral, é gestão financeira para a piscicultura. Não tem nada mais especializado do que isso aqui e de tão fácil acesso para vocês, tá? Então, quem estava falando aí, quero saber dessa matéria, quero saber essa matéria, fica ligado a partir da semana que vem aqui junto comigo e eu vou pedir uma ajuda para vocês. Compartilhem com as pessoas, avisem as outras pessoas que a gente fala sobre conteúdo aqui, que a gente fala sobre o que você tem de dúvida, o que você tem de dificuldade, a gente traz para você. Tá? Então, compartilhem com as outras pessoas, fiquem ligados que na terça-feira da semana que vem, a live vai ser com a Adri, que é super fera, doutora em piscicultura, mais especificamente em gestão financeira de pisciculturas. Isso é muito específico, isso é muito especializado, né? E eu conto com a participação de todos vocês aqui, tá?
Soraya é uma consultora top que procura o melhor para os seus clientes, por isso não é para falar mal dos novos sistemas, mas para evitar grandes perdas e desapontamentos. Né, Sérgio? Nossa, isso é muito triste, porque muito... Olha, Sérgio, foi bom você ter colocado isso. Às vezes a pessoa entra na atividade, na piscicultura ou na aquicultura de maneira geral, mas no tipo de sistema de produção, não errado, mas assim, que não necessariamente seria para o caso dele naquela oportunidade, não tem não consegue colher os resultados que gostaria e se decepciona e acaba achando que a atividade não é rentável, tá? Não é por aí. Cada live é uma chuva de informação. Imagina, Gil, eu tô aqui justamente para agregar com vocês e compartilhar o conhecimento, o pouco do conhecimento que eu tenho. Gente, foi ótimo. Encontro vocês na terça. Um beijão. Tchau, tchau.